Imagina você comprar um PlayStation, pagar 350, R$ 400 no jogo, e mesmo assim, daqui a uns anos, a mídia física simplesmente parar de existir, tipo, do nada, tá ligado? Pois é, a Sony colocou uma data nisso e não é muito tão tarde assim, não, gosto tá pensando. E uma parte dos jogadores não gostou nem um pouco disso. Na verdade, eles ficaram tão putos que decidiram fazer uma coisa que provavelmente dói mais em uma empresa do que qualquer comentário no Twitter. Parar de usar e principalmente parar de gastar dinheiro nessa plataforma. É, isso é um grande problema pra essa empresa, né, meu amigo Guilherme? Com Caralho, certeza, mano. definitivamente, se eu tenho uma empresa, a única coisa que eu vou querer é vender. E aonde mais dói? Exato, meus lucros. É, não tem como. A Sony se ferrou nessa isso. Quer dizer, se ferrou nessa daí, né? E principalmente porque ultimamente começou um movimento aí na internet chamado PS Blackout, né? Que é um boicote total contra a PlayStation. Tipo, vai durar mais ou menos uma semana, né? Mas o mais interessante nem é o boicote. É por que que ele tá acontecendo, cara. Tu viu isso daí? Cara, eu fiquei sabendo recentemente. E para responder, a gente tem que entender o que que a Sony fez para ela merecer esse tipo de comportamento dos seus jogadores. Vamos começar, primeiramente, obviamente, do início. No dia 1º de julho, a Sony anunciou oficialmente uma mudança gigantesca. A partir de janeiro de 2028, novos jogos lançados para consoles PlayStation não terão mais versões em disco. Cara, eu achei isso aí bizarro, tá? O fato deles simplesmente pararem de lançar a versão em disco. Porque, tipo assim, eles tinham a desculpa que os jogos são caros por causa da mídia física. Aí eles vão lá e desaparecem com essa bomba, cara. Tipo assim, é bizarro esse negócio. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho que definitivamente o problema não é o disco físico em si. Porque se você parar para analisar os preços eles são bem parecidos, cara. Ah, tá, temos custo de fabricação, custo disso, custo daquilo, mas através da quantidade você dilui o custo de cada disco. Sim, Então não sim. acho uma resposta, como eu vou dizer? Caralho, me fugiu a palavra, Gabriel. Já de boa. Mas enfim, continuando, cara. Esse negócio aí que a Sony falou pra 2028 que eu vi, ele vale tá pra todos os lançamentos, tá? Não é pra um ou outro, não. Tipo assim, é todos os lançamentos da Sony. Depois dessa data, né, vai acabar, não vai ter mais não. E a ideia é que, tipo assim, os jogos que sejam vendidos dessa maneira digital, tanto direto pela PlayStation Store quanto pelos varejistas, seja sem disco, tá ligado? Seja, tipo, só lá, sei lá, um código, mano. Tipo, se você for lá na loja comprar um jogo e levar o disco pra casa, tipo, você vai levar o disco, mas só vai ter um código no disco, tá ligado? Tipo, não vai ter o jogo. Você vai colocar no seu, sei lá, PlayStation e só vai ter o código de ativação, cara. Não vai ter nada ali. Eu achei isso bizarro, mano. Isso é completamente ridículo, assim, na minha opinião. Não, Mas, obviamente. antes que alguém entre em pânico, isso não significa que seus discos atuais vão parar de funcionar em 2028. Ou seja, todos os discos que você já comprou vão continuar funcionando normalmente. É só a partir, tipo, dos lançamentos de 2028 em diante que não terão mais mídia física. Hum. Cara, isso é bom, né? Porque sempre é bom pensar que, tipo assim, por exemplo, os jogos que você comprou há muito tempo atrás, quando vinha o jogo inteiro. Esses jogos são seus, pelo menos, né? Tipo assim, não é da empresa. Tipo assim, ela não pode sumir com o seu jogo simplesmente do nada, tá ligado? Isso aí é mais reconfortante do que parece, honestamente. Mas, eu achei bizarro que, tipo assim, a justificativa da Sony é relativamente simples, né? Pra ela, pelo menos, né? Porque, tipo, pelo que eu vi, segundo a empresa. Os maiores consumidores hoje preferem comprar jogos digitalmente. Isso é verdade, honestamente. Porque eu realmente compro mais jogos digitalmente, tipo assim, pela Steam principalmente. Né? Não sei você, mas comigo é assim. É, Cara, então. compartilhamos da mesma situação, né? Eu, como também só utilizo o computador, e sabemos que o DVD no computador já acabou há muito tempo, restando dentro do ramo gaming, né?
A mídia física ela só continuou apenas nos consoles. Mas, cara, sinceramente, pra mim não mudaria muitas coisas, mas eu ainda assim defendo que deveria sim ter a, a mídia física, porque a gente não deve confiar muito nessas empresas, cara. É só você olhar pro passado e ver, tipo, quais jogos de Play 2 ou de PS1 tem disponíveis nos consoles atuais. Sim, sim. Quase nenhum, na real. Eles nem se importam em importar os jogos pra frente, tá ligado? Eles estão cagando pra isso, na real. Não dá lucro, né, pra Exato. eles fazer o quê? Exato, exato. E a retrocompatibilidade que tem do PS5 é com o PS4. Sim, Cadê o sim. PS3? Pois é. Muitos jogos a gente acaba deixando, né, Sim, de de lado. jogar. E aí a gente fica refém em eles pegarem e fazer remaster, remake do remaster, remaster do remake. Hoje em dia só tem Igual remake e fizeram remaster, né, cara? Bizarro. com The Last of Us 2, que não faz o menor sentido. Tantos jogos bons, antigos, e eles querem ficar fazendo remaster do remake, do Cara, eu não remake. sei quantos remakes e remaster tem dessa bomba, cara. É bizarro. É insano, mano. Mas enfim, esse negócio aí, tipo, pra empresa só tem vantagem, né? Tipo assim, ela não fabrica disco, não tem caixa, não tem transporte, não tem estoque. É um modelo simples. E, tipo assim, ela continua cobrando o mesmo preço, cara. Tipo assim, ela só quer ganhar em cima do consumidor, cara. Isso é bizarro. É por isso que os caras estão fazendo esse PS blackout aí, mano. É só bizarro o que eles querem fazer, mano, com o consumidor. Hum. Bom, tem muita gente que já compra praticamente tudo digital. É mais fácil, você compra sentado no sofá, começa o download, não precisa esperar a entrega ou trocar o disco. Nem precisa levantar. O verdadeiro inimigo do formato físico talvez tenha sido a preguiça. Né? Mas, cara, com isso nós paramos para refletir que a sociedade, de fato, ela realmente se torna cada vez mais preguiçosa. É tipo, é como se a gente fosse pensar no dinheiro. O dinheiro, em algum momento, também, o dinheiro físico que eu digo, ele também vai deixar de existir. E, tipo, isso naturalmente. Tipo, aqui no Brasil nós temos o Pix. E o que que seria o Pix? Se não, tipo, a mesma coisa que você pegar uma nota e entregar na mão da pessoa, sabe? Não, É sim. tipo, é fácil, é instantâneo, é rápido, É, mas sabe? no caso do Pix, ele não tá alastrado ainda digitalmente, né? Tipo assim, ele ainda depende de um dinheiro real, né? Mas eu entendi o que você quer dizer. Depende de um número numa plataforma. Não, sim, sim, O que entendi, eu entendi. quis dizer é, tipo, as pessoas ficaram mais preguiçosas. Então, tipo, eu não preciso necessariamente ir na sua casa lhe pagar. Eu posso simplesmente da minha casa fazer um Pix para você. Não, Só que sim, qual é a entendi. segurança disso? É a Sim. mesma coisa com as empresas de jogos, cara. Tipo, a gente vai ficar dependendo do banco. Tipo, o dinheiro na nossa mão, a gente sabe que de fato aquele valor está em nossas mãos. Mas se a plataforma do banco cair em algum momento, algum tempo atrás, eu, como usuário do Nubank, fiquei sem conseguir pagar uma pessoa no determinado momento, simplesmente porque o banco ele estava apresentando instabilidade. Agora, se eu tivesse dinheiro em mãos naquele momento, eu teria pago a pessoa. Não teria, tipo, tido uma certa dificuldade. Sim. Tipo, esse negócio digital, ele tem muitas vantagens. Só que, tipo assim, ele faz a gente, tipo, nós consumidores corremos muitos riscos, né? Porque a gente fica dependente dessas empresas. Tipo, pra elas só tem vantagem, realmente. Porque tá tudo digital, elas não têm mais aquela coisa física, né? Aquela administração, mas pra gente, tipo assim, é só prejuízo, honestamente. Tipo, não prejuízo, mas desvantagem pra gente. Só que existe um problema enorme nessa história, e foi aí que começou a revolta. Enorme, e bota enorme nisso, tá? Muito enorme. É, eu vejo principalmente pelo fato que, tipo assim, quando você compra um jogo físico, tipo, você tem, igual a gente já disse antes, né? Tipo, você tem o objeto na sua mão, tá ligado? Igual o exemplo que você deu do Pix, né? Tipo, hoje em dia você não tem mais dinheiro na mão. Mas, isso causa um problema. Principalmente no mundo dos jogos, tá ligado? O dinheiro, tipo assim, até dá pra entender, tá ligado? É meio difícil de ficar com um monte de nota em casa, sei lá. É, pode queimar, você pode perder. No celular você não perde, mas, tipo, o jogo, ele é bom
Porque você tendo ele em mãos, a empresa não pode tirar ele de você, tá ligado? Tipo assim, você pode emprestar pro seu amigo, você pode vender se tu quiser, sei lá, você pode fazer qualquer coisa, mano. Sei lá, até queimar o seu jogo, você pode queimar, tá ligado? Mas do jeito que a Sony tá fazendo, você não vai mais ter isso, tá ligado? Você não vai, tipo, sei lá, poder guardar pra dar pro seu filho, tá ligado? Você vai depender da empresa, mano. Isso é bizarro. Você não concorda comigo? Concordo plenamente, cara. No digital a situação é diferente, né? Você compra acesso ao jogo através de uma plataforma e fica dependendo da infraestrutura daquela empresa. Isso, como eu disse anteriormente, não faz o menor sentido você ser estritamente dependente de algo. Tipo, você perde o seu poder de escolha como consumidor. E é Sim, sim. exatamente isso que preocupa quem defende a preservação de jogos. Como eu já citei também, né? Tipo, eles não fazem a retrocompatibilidade, eles não fazem um port oficial. Então, tipo, eles até reclamam, algumas empresas reclamam e muito de certos emuladores, mas, cara, a gente quer viver o tempo de antigamente, a gente quer relembrar nossas experiências, nós queremos ter o nosso sentimento de nostalgia. E por que que as empresas elas não fazem isso? Tipo, parece Sim, que cada vez mais as empresas elas não se importam com a nossa diversão, e sim só com o nosso dinheiro. sim, sim. Cara, tipo, são pessoas que só pensam no lucro, tá ligado? No final do mês. Tipo assim, pessoas que só querem cortar gasto e não pensam no consumidor. Tipo, elas só pensam no dinheiro, né, mano? Porque, tipo assim, igual a gente tava falando, né? Imagina, tipo assim, a gente já falou, mas eu queria aprofundar nisso mais. Tipo, imagine um futuro completamente digital, tipo, onde não tem disco. É, não existe mercado de usado, tá ligado? Porque, tipo assim, se você joga um jogo, você não tem como revender como usado. Não existe aquele negócio que a gente falou de emprestar o jogo, né, pro amigo. Porque, por exemplo, tem um jogo muito foda que eu quero jogar. Que nem, por exemplo, Cyberpunk, que eu adoro, tá ligado? Eu queria emprestar pra alguém pra pessoa jogar também. Não posso, porque ele custa R$ 250, não sei quantos. E ele só pode ficar na minha Steam ou ele só pode ficar na minha Play Store. E tipo assim, o jogo custa pra cacete. Eu paguei pra aquilo, só que não é meu. Ele está preso ali naquele negócio, tá ligado? Eu não posso fazer o que eu quero com ele. Só posso jogar e se a empresa decidir acabar, o jogo não é meu e o jogo some também, tá ligado? Tipo, não existe. É... não existe, tipo assim, daquela cópia do jogo que eu joguei passar pra frente no futuro, tá ligado? Sei lá, alguém daqui 20 anos encontrar o meu jogo, tá ligado? E meu save tá lá, tá ligado? Eu acho, tipo, isso um grande regresso pra gente, mano. Você não concorda? Cara, a minha maior preocupação, na verdade, é com a interação social, cara. Cada vez que o mundo ele se torna mais digital, nós perdemos aquilo que antigamente nós tínhamos muito, que é ser uma sociedade, cara a cara, sabe? A sensação de você comprar um jogo pra ir na casa do seu primo, ou você comprar um jogo, chamar o seu primo pra jogar, tipo, levar o seu CD e compartilhar de momentos de diversão, tipo, em família, sabe? É um dos outros pontos que eu gostaria muito que tivesse retornando, sabe, ao nosso mundo. Uhum. Tipo, co-op local, onde você, pô, joga um joguinho de plataforma, pega um controle, senta no sofá, Cara, é bom essa faz época, uma hein? Essa pipoca. época era Pô, boa. era uma época muito boa você jogar, sei lá, medalha de honra com seu irmão, ficar puto porque você é mais novo e Sim, ele sim. é mais velho e ele joga muito mais que você. Que é muito saco, né, cara? Cara, são momentos que, tipo, criam laços, sabe? Criam experiências. Sim, sim. Tipo, são coisas muito importantes pro nosso desenvolvimento. Tipo, cada vez mais a gente vai perdendo. Tipo, na época dos nossos pais, como é que eles iam jogar? Pô, eles iam pra fliperama. Tinham centenas e vários jovens num ambiente junto, jogando junto, se conhecendo, criando conexões com pessoas que elas nunca nem viram na vida. Pior que deveria Daí ter sido uma acabaram. época foda, hein? Uma época muito Com boa. certeza. Daí acabaram criando o console portátil que você pode jogar na sua casa. E aí você restringiu a sua família, amigos, pessoas que Sim, você sim. já tem um contato.
Porque não é qualquer pessoa que você chega na rua e chama pra jogar na sua casa, Sim, entende? sim. E aí, tipo, o meio digital veio acabando com a mídia física, e aí você compra, de repente você quer emprestar para uma pessoa que não está na sua família, seja da Steam ou seja do seu videogame. Não Sim. sei muito como funciona nos consoles, Falar pra mas você. imagino eu que ainda dê para compartilhar, né, de uma Sim, conta sim, para sim. outra. Falar pra você, tipo assim, um bagulho que ajudou muito é essa família da Steam, tá ligado? Por mais que o jogo não seja nosso, tipo assim, tipo assim, a Steam, ela fez muito por nós, criando esse negócio de família, né? Porque, tipo, você tem um amigo ali, ou até mesmo seu irmão, tá ligado? Vocês querem jogar o mesmo jogo, vocês não precisam gastar duas vezes, pelo menos, né? Vocês podem ter o jogo ali e compartilhar ele de alguma forma, né? Mas eu digo que isso também depende da empresa que produziu o jogo. Não, sim, ela que tem que decidir, né? Existem diversos jogos que, infelizmente, se eu comprar, você não pode jogar. Sim, Mas sim. isso se resolve facilmente com eu emprestar a minha conta, sabe? É, Só mas só que isso é meio que ilegal, né? As empresas não gostam. Mas, tipo vai assim, eu que comprei o jogo, de... né? Eu que deveria decidir sobre isso. Exato, exato. Esse é o problema dos jogos digitais. Sim, Você compra o produto, mas teoricamente você não compra o produto, você compra apenas uma licença que a empresa lhe permite utilizar. sim, Então, de fato, aquilo não é seu. sim, sim. E eu acho engraçado, né? Que, tipo assim, foi de todos esses pontos que a gente conversou que surgiu toda essa insatisfação, né? Que surgiu o PS Blackout, né? Que é esse movimento aí que estão fazendo é, contra a Sony, né? Ele foi promovido principalmente pelo grupo. Qual que era o grupo mesmo? É Does It Play? Isso é jogável? Isso é jogado, uma coisa assim. Não conheço muito sobre o grupo, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles trabalham com preservação de videogames. Eu achei muito foda, tipo assim, esse papel deles, tá ligado? De tentar preservar a mídia física e tal. Tanto é que recentemente até teve aquele caso do hacker lá da Rockstar, né? Que ele tá, tá puto com a Rockstar além de ter aumentado o preço, ela acabou com a mídia física, cara. Tipo assim, eu acho muito bom esses boicotes contra essas empresas, porque, tipo assim, a gente precisa dessa mídia física e tal, porque é uma coisa que a gente comprou, né, cara? A gente não pode também ficar refém contra elas, mano. Eu acho que esses boicotes realmente são necessários. Bom, trazendo a proposta do vídeo ao centro, né? A proposta do PS Blackout é bem simples. Entre os dias 23 e 30 de agosto, os participantes são convidados a não entrar na PlayStation Network, ou seja, PSN, e não jogar nada no PlayStation. Principalmente, obviamente, o que mais geraria impacto seria não comprar nada. É. Muito obrigado por me complementar, inclusive. Tinha esquecido dessa parte, de dar os detalhes do PS Blackout. Mas enfim, é, esse negócio de não comprar nenhum jogo, não comprar nenhuma DLC, nem microtransação, né, que tá cheio nos jogos da EA, por exemplo, com FIFA, etc. É, É uma ideia legal, tipo assim, é uma ideia de criar uma queda perceptiva na atividade da plataforma durante uma semana. Tipo assim, eu acho que com o movimento desse grupo, com o movimento desse grupo, a gente vai ter, tipo assim, uma voz até, né, tá ligado? Principalmente se mais gente adotar isso daí. Tipo, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais a Sony vai ver que a gente tá realmente insatisfeito com esse negócio. E, tipo assim, a melhor maneira de fazer isso é fazer eles sentirem no bolso, tá ligado? Basicamente, a Sony, ela quer um futuro sem disco. Ok. O que os jogadores vão fazer? Por uma semana eles vão mostrar para a Sony que talvez se eles quiserem um futuro sem disco, talvez eles tenham um futuro sem jogador. Graças a Deus, né, mano? Tem que fazer isso com essas empresas, cara. Então, tipo assim, elas estão cada vez ficando mais folgadas, mano, conforme o tempo. Aumentando o preço do jogo, dando só código de ativação, tipo assim, cada vez mais, mano. Tipo assim, elas têm que sentir, mano. Elas têm que sentir isso daí, mano, que os jogadores estão insatisfeitos, né?
Mas, tipo, entrando nesse assunto, é, se isso vai funcionar ou não, né? Agora vem a parte que divide muita gente, né? Esse boicote realmente tem alguma chance de funcionar? Porque, tipo assim, tem muita gente que diz que sim, tem muita gente que diz que não. O que você acha, assim, Guilherme, dessa parte, assim, da comunidade? Cara, eu acho que uma coisa é uma hashtag ter milhares de curtidas. Outra coisa completamente diferente é uma empresa do tamanho da Sony olhar os números no final. Caralho, calma aí. Corta essa parte. Tá, vou cortar. Cara, uma coisa é uma hashtag ter milhares de curtidas. Outra completamente diferente é uma empresa do tamanho da Sony olhar os números no final do mês e falar: Meu Deus, cadê o dinheiro? É. Então, de certa forma, se isso for pra frente com muitas pessoas, isso tipo acontecer não só uma vez, mas algumas vezes dentre esses 2 anos aí que nós temos até ser abolido a mídia física, cara, Eles já eu acho começaram que com a o PS gente Boycott, né? consegue, eu acho que a gente consegue entregar à Sony uma direção no qual nós não queremos que ela tome, sabe? Sim, Porque nós que temos o poder, querendo ou não, a empresa ela fornece os serviços, fornece os jogos, mas nós somos os consumidores. Nós sim. somos tão influentes quanto quem compra as ações, com quem toma as É decisões. porque a gente é o Então, cliente, né? tipo, exato, exato. Vem daquele ditado: o cliente sempre tem razão. E Sim. nós temos razão, Mas nós nós temos, temos sim, muita razão. pra cacete, cara. Mas, tipo assim, pra esse negócio aí do PS Blackout realmente causar algum impacto, mano, tipo, teria que ter uma adesão enorme, né? Tipo assim, principalmente na queda das compras, né? A Sony perceber aí que nesses dias aí realmente desceu muito as pessoas comprando os jogos, tá ligado? Porque provavelmente é só aí que a Sony prestaria atenção. Por outro lado, mesmo que o movimento não consiga fazer a Sony voltar atrás, ele coloca a discussão na frente de muito mais gente. Tipo, o impacto que talvez isso gere na Sony pode não ser grande coisa, mas muitas pessoas vão olhar para isso e vão refletir, né, cara? Sim, Talvez este seja um dos maiores resultados do boicote, levar essa reflexão não só para nós que estamos muito inseridos, mas para outras pessoas que jogam de vez em quando, casualmente, e que isso sirva de reflexão não só para o mundo dos games, mas para qualquer outro tipo de empresa que faça, que tente tomar qualquer tipo de decisão que prejudique de certa forma os seus consumidores, cara. sim, sim. Cara, é, agora entrando mais na questão de opinião, né? Que é muito bom a gente compartilhar. Queria saber uma coisa sobre você, né? Tipo assim, sobre tudo isso que a gente conversou. Você acha realmente que isso tem chance de a Sony fazer mudar de ideia, cara? Porque, tipo assim, ela é uma empresa multibilionária, né? Tipo, você acha que, na tua opinião, isso vai mudar a cabeça dela? Ela vai escutar os jogadores? Ou não? Cara, eu acho que dificilmente, viu? Tipo, eu acho que só se a gente manchar muito no final do mês os lucros. Do mês não, né? Do trimestre. Geralmente essas empresas elas têm balanço trimestral. Não sei como funciona na Sony. Mas se a gente der um impacto bem significativo com esse boicote, eu acho que talvez faça eles repensarem. Cara, tomara. Eu espero que de verdade que isso volte atrás, cara. Que E se... aí eu tenho uma pergunta pra você. E Manda. você, irmão? Você participaria desse boicote ou você acha que não vale a pena? O quê? Cara, tipo assim, eu sou totalmente hater da Sony, cara. Tanto é que eu nem tenho um PlayStation. Mas, tipo assim, se eu tivesse um PlayStation, eu com certeza participaria, cara. Mano, essa empresa é muito folgada, cara. Não pode deixar ela crescer assim pra cima da gente, mano. É muita folga, mano. É bizarro. Você não concorda comigo? Concordo, com certeza. Eu sou hater da Sony, eu sou hater da Nintendo, eu sou hater de qualquer empresa que acha que o consumidor é Um só número, né? só um banco, só uma fonte de renda. Então. Cara, entrando nesse bagulho da Nintendo que tu falou, cara, tem um outro pra tu.
Tipo assim, se amanhã, tipo assim, seguindo o rumo da PlayStation, né? Xbox, Nintendo fizessem a mesma coisa, não que eles já não estejam fazendo, né, com umas franquias. Você acha que, tipo assim, a mídia física simplesmente desapareceria? Pra sempre? Nunca mais ia ter? Cara, eu acho que dentro dos videojogos, eu acho que os jogos estão sendo um dos poucos ramos que durou bastante a mídia física, porque separa e analisa o cinema, Hum, sabe? sim. Quanto tempo que você não compra um CD, um DVD? Você Cara, tem um DVD em casa para poder rodar um CD? cara, esse é real, né? Tipo, hoje em dia o filme não é mais nosso, né? Exato, a gente tem que assinar um monte de streaming diferente para acessar alguns filmes. Às vezes a gente não tem nem um filme, tipo, sei lá, muito antigo que a gente gostaria de ver, a gente não acha nessas plataformas e aí a gente tem que acabar indo através de recursos não tão Recurso. legais, sabe? Não, porque tem filme hoje em dia que nem tem mais nem streaming, né? Tipo, não tem em lugar Exato, nenhum, cara. exato. É, tipo, acaba a licença da plataforma, ela não renova porque o filme não foi ali muito visto, não teve tanta visualização, e a gente talvez acabe perdendo, né? A Sim. chance de assistir filmes antigos. Pô, Mas é mas isso. Tipo, foi morrendo aos poucos de outros lugares, e se realmente morrer, irmão, realmente acabou, o né? mundo tá caminhando, talvez, para um Cyberpunk 2077 da vida. Eu espero que não. Mas, tipo assim, independente se você aí que tá assistindo compra mídia física ou não, tipo, essa discussão é bem maior do que simplesmente prefiro disco, ou prefiro download, ou prefiro meus jogos na Steam. Tipo, é bem maior do que isso, cara. Não é só isso. Você não concorda, Guilherme? Eu acho que essa discussão é, acima de tudo, sobre duas palavras, cara: liberdade e escolha. Sabe? Hoje você pode Concordo. comprar digital, pode comprar físico, pode comprar usado, pode vender depois, pode emprestar. Concordo. E, tipo assim, E, quando uma opção dessa desaparece, é muito difícil ela voltar, né? Igual a questão dos filmes que você falou, tipo, ela não volta nunca mais. Por exemplo, ela vai, sei lá, Netflix. Netflix, hoje todo mundo vê Netflix, tá ligado? Ninguém mais quer comprar um disco lá, tá ligado? Tipo assim, talvez seja exatamente por isso que alguns jogadores estejam reagindo agora. Tipo, 2 anos antes da mudança entrar em vigor, né? Porque depois não tem mais volta. Depois acabou. Não adianta chorar mais. mas agora queremos saber a opinião de vocês. Vocês aí participariam do PS Blackout? É, seria muito agradável se o pessoal discutisse no comentário, né, cara? E mais importante, uma pergunta que eu tenho pra vocês também. Vocês ainda compram jogos físicos? Ou é só digital, tá ligado? Tipo assim, se amanhã os discos acabarem, sinceramente, faria alguma diferença pra vocês ou não? Pois é, Gas. Comenta aí, porque eu acho que essa discussão vai render e vai render muito nos próximos anos. Vai render pra E caralho. eu espero que vocês não deixem isso morrer. Cara, eu também Espero que, espero. tipo, isso não seja um movimento só porque a notícia explodiu, sabe? E daqui a um tempo a notícia esfria e ninguém quer saber de nada. Isso é algo muito importante para o nosso mundo. Para você que é gamer, para você que gosta do seu entretenimento aos fins de semana, chega cansado em casa, sabe? Quer ter um tempo para você. Isso quando a noiva não atrapalha, né? Mas enfim, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve. Antes que a Sony transforme o botão de inscrição em licença digital também. Ou que você tenha que assinar para poder dar like nos vídeos. Aí, fodeu. Enfim, valeu, Valeu, galera. rapaziada. Tamo junto.